Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz nesse dia, dando também aos teus familiares, aos teus amigos. Vamos orar ao Senhor, mas eu quero deixar o título dessa mensagem primeiro para você, que é: será que Deus faria isto? Será que Deus faria isto? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, seja engrandecido o teu nome, louvado e exaltado sempre nas nossas vidas, nos nossos lábios, no nosso coração, no nosso entendimento. Eu e esta pessoa que ora comigo agora, pedimos ao Senhor, fala conosco, meu Deus. Dá-nos a tua graça, dá-nos o teu conhecimento, revela-nos os teus segredos, meu Deus, e prepara-nos, ó Deus, para encontrarmos com aquilo que o Senhor é de fato, e não o que tem sido pregado por aí, mas quem realmente é o Senhor. Precisamos te conhecer melhor. E por isso nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor, revela-te a nós, no nome de Jesus. Amém. Será que Deus faria isto? É uma pergunta, e eu gosto de pergunta, como sempre digo, e nós vamos falar de um assunto. Deus sempre fez e faz propostas. Está na sua palavra, sempre as propostas esclarecidas ali. Quando Deus propôs às pessoas de Israel, o povo de Israel, para servi-lo, para guardar os mandamentos dele, ele disse: se guardardes os meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre você. E eu falei sobre as 12 bênçãos, como obter estas 12 bênçãos, na mensagem passada. E também, quando Deus faz a proposta, vem os avisos, Se guardares, essas bênçãos virão sobre vocês. Mas hoje vamos, com essa pergunta, meditarmos num assunto muito sério. Porque às vezes está sendo pregado um Deus por aí que não condiz com o Deus da Bíblia. Ele não está paralelo com o que Deus realmente é, mas é fácil pregar fábulas, é fácil pregar contos, coisas agradáveis que o povo quer ouvir, e nisso aí eles vão maquiando, os pregadores vão maquiando um tipo de Deus que não é o nosso Deus verdadeiro e nem o Deus da Bíblia. Então vamos ler esta segunda parte aí. Já falamos sobre as bênçãos, agora vamos falar sobre o negar de obedecer a palavra de Deus e o que é oposto às bênçãos, que são piores. Então vamos ler Deuteronômio capítulo 28, vamos ler o versículo 15, o 45, o 47 e o 58, e você vai entender. O versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, o capítulo das bênçãos e das maldições, diz assim: mas se, eu volto a circular o se, a condicional de Deus, mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Engraçado que quando nós falamos das bênçãos ontem, estava escrito: se tão somente ouvires. Agora vem a palavra negativa antes, mas se não deres ouvido, se ao contrário de dizer sim a Deus, você disser não a ele, o que irá acontecer? Isso estava profetizando Moisés para o povo de Israel, e essa profecia atingiu a nós também. Versículo 45 diz assim: todas estas maldições, todas, não faltará nenhuma, virão sobre ti. Eu grifei novamente a palavra sobre, porque se as bênçãos descem dos céus, Deus também manda as maldições para punir aqueles que disseram não a ele. Então, todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão. Lembre que as bênçãos seguirão, as maldições perseguirão e te atingirão. As bênçãos atingem, mas as maldições também atingem e te atingirão até que sejas destruído, porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Aqui
No versículo 45, Moisés está dizendo: quem ordenou que guardasse os seus mandamentos e os seus estatutos foi o próprio Deus. Tudo que Moisés falou sobre bênçãos e sobre maldições, sobre o que estava por vir para o povo, eram profecias que foram cumpridas. 47 diz: porque não serviste, sempre o não, né? O negativismo, o que foi negativo em resposta do povo. Porque não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo. Porque Deus te abençoou tanto. E você resolveu não dar ouvidos, não servi-lo com um coração bondoso, com um coração grato. Está dizendo o versículo 47. Então diz o 58 assim: se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, ou daquilo que Deus determinou, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Para não temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Opa, apresenta um Deus diferente, glorioso, mas terrível. Então, o que está no versículo 58 é uma complementação do 47, do 45 e do versículo 15. Cada vez que lesse um versículo desse, vem uma série de maldições na frente do que foi lido. E o que Moisés estava dizendo então? Eu apresentei a vocês como andar na bênção. Eu apresentei a vocês a forma de serem abençoados. E nós falamos sobre 12 bênçãos. E então também existe 12 maldições que virão acrescentadas de coisas piores do que já acontecera com o povo de Israel. E vamos pensar nisso. O seguinte: se eles obedecessem, foi a proposta primeira de Deus. Deus quer que você obedeça, guarde os seus mandamentos, coloque no teu coração e propunha cumpri-los, para que venham essas 12 bênçãos para vocês. E ali Deus fala de A a Z, todas as bênçãos que seria um povo honrado na terra, um povo enaltecido, um povo exaltado, um povo temido. Mas quando você chega neste ponto aí, por não ouvires a voz de Deus, se não ouvires a voz de Deus, a condicional de Deus é se de novo. Se você mudar deste lado bom que Deus estabeleceu para este lado terrível que é entrar na desobediência, coisas terríveis acontecerão com vocês. E aí vem todo o oposto, o caminho contrário da bênção. Ao invés de vocês serem abençoados, da terra de vocês produzir, não irá produzir. O gafanhoto vai comer, a sarna vai entrar, as enfermidades vão entrar. Vocês começarão a temer, vocês começarão a viver em pavor. Os inimigos de vocês vão crescer, ao contrário deles correrem de vocês, de temerem vocês, vocês temerão os vossos inimigos, ao contrário deles virem para vocês em um caminho e espalharem-se por 7 caminhos de pavor, é vocês que por não temerem a Deus, acontecerá isso com vocês, é vocês que irão para os seus inimigos que são um caminho, mas o pavor fará que vocês saiam espantados, espalhados por todos os lados. Então, tudo que era promessa de bênção, agora vira maldição. A promessa do teu ventre fluir, do teu ventre multiplicar, do ventre da tua mulher multiplicar como uma videira. Agora é o contrário, haverá sofrimento até do ventre das suas esposas. O fruto da terra não produzirá mais. O fruto da vaca, da ovelha não produzirá mais. Vocês estarão andando na contramão da bênção. Será tudo maldição. E tem um fato muito interessante, muito pesado, que fala sobre a questão do ventre. Vocês estarão numa situação tão difícil que serão cercados
por terem abandonado Deus. E quando forem cercados e a fome estiver no meio de vocês, aí vocês comerão a carne dos próprios filhos. Olha, que Deus já havia falado ao povo: não ofereça os seus filhos em sacrifício a Moloque. Agora é muito pior do que queimar o filho, fazer o filho passar pelo fogo, que é o comer a carne por questão da fome, para cumprir a palavra de Deus, que diz: não se desviem dos meus caminhos. E aí eu volto ao título da mensagem: será que Deus faria isto? Você pode estar ouvindo falar aí de um Deus amoroso, de um Deus glorioso, de um Deus bondoso, um Deus que não faz nada mal a ninguém porque Ele é santo. Mas será que realmente Deus faria isto? Será que Deus puniria desta forma, já que se prega que nós podemos viver de qualquer jeito, não tem problema? Se a gente disser que o ama, se a gente confessar que Jesus Cristo é nosso Salvador, isso basta. Mas será mesmo? E então Moisés vem dizendo ao povo: olha, o que não aconteceu com o Egito, será muito, aquelas pragas do Egito serão multiplicadas sobre vocês. E por que isso aconteceria? Porque no Egito houveram 10 pragas, mas se o povo desobedecesse, seriam essas 12 maldições que cairiam sobre eles por negarem Deus, porque Deus não escolheu o egípcio. Deus escolheu, foi a semente de Abraão. Deus escolheu, foi o povo de Israel para ser o seu povo peculiar. É diferente do mundo lá fora, é diferente dos que vivem lá fora. Quando Deus escolhe você, Ele tem ciúmes de você, Ele tem zelo de você, Ele cuida de você, mas Ele quer da tua boca louvor, exaltação, adoração, uma vida dedicada a Ele. Deus não divide o seu trono. Sempre a oferta de Deus vem em 2 caminhos. Ou você opta para estar com Ele, ou você estará sem Ele. Não existe uma terceira opção nisso. E então, Moisés diz a Israel: será pior do que o que foi no Egito. Até mesmo porque o Egito não passou esta fome ao ponto de comer os filhos. E o Egito também nunca dedicou, na história não consta que o Egito nunca dedicou seus filhos a Moloque, porque Moloque era um deus amonita e não egípcio. Então os egípcios eram voltados mais para a fertilidade, para a abundância, servindo seus deuses que produziam, que prometiam a eles a abundância. E os egípcios não tiveram essa fome de ter que comer os filhos, porque houve um hebreu ali escravo usado por Deus que tirou o Egito da fome no momento oportuno, conversando com Faraó e dizendo o que fazer. Foi usado por Deus para ser bênção para o Egito, e o Egito foi a certo ponto bênção para o povo de Deus até certo ponto. Mas o povo, na abundância, foi se esquecendo de Deus, e foi se esquecendo de Deus, e então começaram a vir o sofrimento. Os egípcios começaram a causar sofrimento no povo, porque para cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão, o povo estava crescendo, estava gerando, estava criando muito, e o povo hebreu crescia como as estrelas do céu, como prometera a Abraão. Mas quando você vai caminhar nas maldições, o próprio Deus diz: e eu prometi e fiz fazer vocês virarem como estrelas do céu. Mas agora, se vocês me abandonarem, abandonar os meus estatutos e os meus juízos, vocês irão diminuir e deixarão de ser como as estrelas do céu. Por abandonar a mim, por abandonar os meus mandamentos, por abandonar os meus estatutos, por virarem as costas para um Deus glorioso e abençoador, mas que também é um Deus terrível. E então, ao ponto que diz na palavra de Deus aí em Deuteronômio, que as mulheres, quando elas iam passar necessidade por terem abandonado a palavra de Deus, elas então ocultariam até o filho da sua placenta para comer sozinho e não dividir a carne do seu filho com ninguém. Você irá estudar comigo, se seguir estudando, e você verá que tudo
tudo isso aconteceu. Está escrito e registrado nos profetas. E está escrito e registrado na Bíblia que aconteceu porque o povo virou as costas para Deus e foi servir outros deuses. Mas Moisés tinha avisado. Moisés tinha falado. Moisés tinha dito: vocês têm duas coisas a fazer. Abracem a Deus, o Deus misericordioso, o Deus que vos tirou do Egito. E sejam abençoados, sejam cabeça e não cauda. Deus fará de vocês cabeça, Deus vos elevará a alturas sobre todas as nações. E não serás cauda, mas nas maldições vocês deixarão de ser cabeça e serão caudas. Vocês serão pisoteados, vocês passarão por gemidos de dores. Olha que o povo de Israel teve 3 cativeiros. O cativeiro no Egito, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Mas tudo isso andando segundo a desobediência à palavra de Deus. Levantava-se-lhe deuses e mais deuses. Mais tarde, quando entrou a monarquia, tudo o que Deus queria e quis é ser o Deus de Israel. É lidar com Israel, é caminhar no meio deles, é habitar no meio deles. Mas eles viraram as costas para esse Deus glorioso, amoroso, mas Deus terrível. Será que Deus faria isto? Devemos prestar atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós vemos hoje como a tecnologia avançou, como o mundo tem mudado. Mas será que a palavra de Deus mudou? Será que Deus enfraqueceu? Ou Deus mudou os seus planos? Deus já não é mais capaz de punir? Deus já não é mais capaz de lançar o ímpio no fogo do inferno? O aviso sempre é dado para a bênção ou para a maldição. O próprio Jesus um dia disse isso. Está em Lucas capítulo 19. Jesus dizendo o seguinte, quando ele mandou aparelhar ou ir buscar aquele jumentinho para que ele entrasse em Jerusalém para se cumprir a profecia. Jesus então pede aos seus discípulos: vá lá e busca um jumentinho. E eles vão e buscam o jumentinho. E quando Jesus estava entrando em Jerusalém, passando por Betfagé, os discípulos então davam honra, davam glória a ele. Bem-vindo, Rei, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E os fariseus diziam: peça aos teus discípulos para se calarem, para não te aclamarem Rei. E Jesus dá uma palavra para eles e fala: Jerusalém, Jerusalém, se você entendesse este momento, o momento que Deus abre as portas para você, que Deus te manda o príncipe da paz, uma paz que pertence a ti, mas os teus olhos foram vendados para não ver este dia, pois eu tenho um aviso para dar. O príncipe vai ser retirado, mas vocês passarão dias difíceis, dias terríveis, por não terem aproveitado o dia da visitação, o dia da opção que Deus deu a vocês, da proposta que Deus fez de lançar o príncipe, de trazer o príncipe, e vocês enaltecerem o príncipe e aplaudirem o príncipe. E vocês me pedem para repreender aqueles que me aclamam, aqueles que reconhecem que o príncipe da paz está sobre eles. Mas dias virão, Jerusalém, em que você será destruída. O teu povo vai ser lançado em cativeiro. Vocês vão sofrer. O inimigo vai atacar vocês. Deus sempre faz os seus avisos, tanto para a bênção quanto para a maldição. Mas isso não precisa acontecer comigo e com você. Nós sabemos então a resposta do título deste vídeo. Será que Deus
faria isto? Deus é terrível. Deus separa o ímpio para o dia da sua ira, mas ele separa o justo, aquele que ouve a voz dele, aquele que quer obedecer a palavra dele, aquele que diz: vem Jesus e habita no meu coração, tu és o príncipe, o governo, o rei enviado pelo meu Deus, o salvador da minha vida. A estes justos ele prepara também para viver com ele produtos, frutos da justiça de Deus, que foi mandado para morrer no nosso lugar, para se tornar maldito por nós, para que pelas suas pisaduras fomos sarados e possamos dizer que o castigo que nos traz hoje a paz, como ele ofereceu a Jerusalém, como Deus ofereceu a Jerusalém, estava sobre ele. Mas sabemos que ele também verá o bom fruto do seu trabalho. Você e eu temos a oportunidade de não deixarmos que essas maldições caiam sobre nós, mas que as bênçãos de Deus estejam sobre nós. A palavra de Deus que está no versículo 47 foi o seguinte: porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo. Hoje temos abundância. Então, se não fizermos isso, conheceremos aquele Deus glorioso e terrível que é o Senhor nosso Deus, e que muita gente tem negado de conhecê-lo assim e de servi-lo assim. Eu quero dizer a você, hoje é o dia da visitação, o dia que Deus quer falar com você e Deus quer te abençoar. Não endureça o teu coração. Abra o teu coração e diga: Senhor Jesus, eu não quero essas maldições na minha vida. Eu quero ser abençoado pelo Senhor e eu reconheço que devo seguir os teus mandamentos, os teus estatutos e juízos, para que eu tenha o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e possa gozar com ele para todo sempre e ter a tranquilidade, a felicidade de viver esses dias servindo ao meu Senhor Jesus com novidade de vida. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Passando a manhã toda meditando, até agora, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Até amanhã, se Deus quiser.